Olá, tudo bem? Hoje vamos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus. Estamos no livro de Números, já estamos no capítulo 21. Oh, glória a Deus! Irmãos, pegue sua Bíblia, venha junto comigo. Talvez você fale assim, eu não sou religiosa. Onde que está escrito isso na Bíblia? Se você tem Bíblia católica, pega. Se você tem Bíblia evangélica, pega. Vamos ler juntos, fica no Antigo Testamento, né? Depois do livro, veio o livro de Gênesis, aí vem o livro de Êxodo, aí vem o Levítico, aí vem o livro de Números. Então é praticamente o quarto livro, né? Depois, no começo da Bíblia é o quarto livro. E o capítulo é o capítulo 21. Nós estamos fazendo um estudo minucioso da Palavra de Deus. Um estudo capítulo por capítulo, para nós termos, né, esse conhecimento. Eu estou passando para vocês verem como que a intimidade com Deus, né? Nós temos que ter essa intimidade com Deus para saber o que aconteceu, por que aconteceu aquilo, para depois você não ficar falando asneira por aí, que muita gente, né, vive falando, por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo, Deus é um Deus ruim. Quantas vezes, quantas mensagens, podcast que você vê aí, as pessoas falando que Deus é ruim, Deus não é um Deus bonzinho, Deus é um Deus injusto. Mas até aonde? Se você, digamos assim, um exemplo que eu vou dar aqui, bem grosseiro, mas é um exemplo. Você tem um filho, você fala para o seu filho, filho, vai lá no mercado e compra para mim 1 quilo de arroz. Você dá o dinheirinho para ele e fala, filho, nós só temos esse dinheiro, vai lá no mercado e compra 1 quilo de arroz. Aí ele vai e não volta com 1 quilo de arroz. Ele vai lá e compra um monte de bobeira, um monte de coisa, esquece o arroz. E você está em casa passando fome, esperando o arroz. O que acontece? Você não vai ter arroz, você vai passar fome. Porque o seu filho não vai trazer arroz. Aí depois de muito tempo, lá para você dar o dinheiro para ele lá para as 10 horas, que dá tempo, né, dele ir lá comprar o arroz, você fazer e tudo bem. Aí lá para o meio-dia ele chega na sua casa, sem arroz, sem dinheiro, sem nada. Aí você fala, cadê o arroz? Ele nem sabe explicar. Aí o que você vai fazer? Você vai dar uma bronca nele, não vai? Você vai chamar a atenção dele. Por que você não trouxe o arroz? Você já está com aquela fome danada, você vai chamar a atenção dele. Se bobear, você vai dar uma surra nele. É a realidade, gente. Eu tô falando, é a realidade. Então, é assim mesmo conosco. Deus faz conosco. Se nós não obedecemos os mandamentos dele, ele nos castiga. Aí, como que talvez você fala assim, Deus não castiga. Claro que castiga. Quem é que disse que Deus não castiga? É porque não conhece a Bíblia. Não lê a Bíblia. Não lê, você não... A Bíblia... irmãos, tem gente que não tem cabeça, sabe? Dizer uma besteira dessa que Deus não castiga ninguém. Sendo que ele mesmo disse que nós não vamos sair dessa terra sem pagar o último vintém. Como que ele não castiga? Ele castiga. E às vezes o castigo vem, você acabou de fazer o pecado, veio o castigo. Você vai receber a recompensa. Às vezes demora um pouco, porque ele deixa que você raciocina, pensa, né? Mas às vezes ele vai te dando castigo, soltando gatilho para você. Aí você perde o emprego, você perde o marido, mas não tudo de uma vez. Você vai perdendo, perde o emprego, perde o marido, às vezes perde um filho para as drogas, às vezes uma mãe, um pai, uma amiga que sempre te ajudava, que sempre estava ali colaborando com você. Você perde um eletrodoméstico dentro de casa, que ele queima. Às vezes você está de aluguel, o homem pede a casa para você não tem aonde morar. Então tudo isso é gatilhos que Deus vai soltando para que nós venhamos nos despertar espiritualmente. Aonde que está o nosso erro? Por que está acontecendo? Então por isso que eu falo, Deus castiga sim. Ele castiga porque ele nos ama. Porque se ele não nos amasse, ele estava pouco ligando. Faz o que você quiser. Mas ele está... Quando você está recebendo castigo, é porque Deus
está com você. Olha o lado bom das coisas. Se você está levando o castigo de Deus, se Deus está lá, tirou seu emprego, você tinha um bom emprego, Deus tirou o emprego, é porque Deus te ama. Olha, meu filho, não é por aí. Me adora, me procura. Então as coisas, às vezes você cometeu um erro. Porque nós, quando lemos a Bíblia, a gente percebe o quanto Deus castigou o povo de Israel. Porque eles não estavam andando na presença de Deus. O vídeo passado, nós vemos que Deus tirou Arão. No capítulo 20 do livro de Números, Deus tirou Arão do meio da congregação, porque a congregação pecou contra Deus. E Deus tirou Arão, que era o braço, né? Que era o sacerdote maior entre eles. Deus tirou e colocou o filho dele. Então, por que Deus colocou o filho dele? Porque Deus percebeu, esse Arão está sendo muito bonzinho. Eu vou tirar Arão, vou colocar o filho dele para ser mais duro com esse povo. Aconteceu também na vida, né, dos reis que a gente via, sempre aparecia um rei bom, um rei ruim, um rei que maltratava o povo, aí depois o povo se arrependia, aí Deus mandava um rei bom, aí o povo ficava de volta, voltava a pecar, Deus tacava um rei ruim. Então tudo isso não é castigo? Se isso não é castigo, eu não sei o que é castigo. Eu acho que castigo para você, eu não sei. Essas pragas que estão nos tendo, isso tudo que está acontecendo no mundo, é o quê? É desobediência a Deus. É porque Deus nos ama. Deus nos quer para Ele. Ele quer, meu filho, volta para casa. Volta para casa do Pai. Aqui você tem alimento. Deus sempre está, né, alertando. Ele nunca nos abandonou. Então, tudo isso que está acontecendo é para nosso advertimento. Olha, eu estou pecando, as coisas não estão indo bem para mim, Deus está me castigando. Pai, onde que eu errei? Me perdoa, entra no quarto, fala com Deus. E Deus vai te mostrar onde você errou. Então, venha comigo agora, vamos ler o capítulo 21 do livro de Números. Eu falei um pouquinho, foi meio extenso. Esse capítulo é um capítulo, não é muito grande não, dá para a gente ler tranquilo, tá bom? Então, vem comigo. Que nos diz assim: e o cananeu, rei de Arade, que morava no sul, ouviu que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Acatou Israel e levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor e disse: se me entregares este povo em minhas mãos, então destruirei as suas cidades. E o Senhor escutou a voz de Israel e lhe entregou os cananeus, e os israelitas os destruíram, e eles e suas cidades, e deram àquele lugar o nome de Orma, a serpente de bronze. E partiram do Monte Or, pelo caminho que vai para o Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. E a alma do povo se desencorajou no caminho. A alma, o povo, estava indo, né? E no caminho, eles desencorajaram, ficaram desanimados, não queriam mais, né, ir. Ficou com aquele desânimo, porque sempre tem uma pessoa que coloca, né, que o diabo, ele é muito perspicaz. Então ele colocou, né, ali deve ter alguma pessoa ali que ficou, né, enchendo a cabeça do povo, e o povo sempre obedece. Uma pessoa de autoridade, né, que tem uma autoridade maior entre eles, e é aonde que o pecado coloca, né, o diabo coloca as suas faíscas, né, e as pessoas obedecem. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos no deserto? Porque não há pão nem água, e a nossa alma sente náusea deste pão miserável. Sabe que pão é esse miserável que eles disseram? Era o maná. O maná que Deus dava para eles. Deus dava cordonizes, carne e pão para eles todos os dias. Nunca faltou.
E esse povo estava murmurando ainda. Olha como que esse povo não tinha... Deus, olha, foi Deus, por isso que eu falo, Deus foi tão misericordioso. Quando você lê a Bíblia, você vai perceber como que Deus é misericordioso. Ele foi tão misericordioso com esse povo, porque se você, nós já estamos lendo aqui no capítulo 21, e se você assistir os vídeos anteriores, você vai ver como que Deus foi misericordioso. Deus já era para ter destruído esse povo, ó, muito tempo. Muito tempo. Mas Deus ainda estava, né? Porque Moisés estava intercedendo por esse povo diante de Deus. Moisés, naquela... Porque Moisés, esse povo, gente, não era meia dúzia de gente. Era bilhões de pessoas que estavam, que o Moisés estava carregando. Se você lê os outros, quando a gente vê a história, não era 100 mil pessoas. Era milhões de pessoas que Moisés estava dirigindo esse povo todo, sozinho, com a presença de Deus, né? Deus estava auxiliando Moisés. Então Moisés, num certo ponto, Moisés também cansou, estava cansado, porque como eu já te falei, lembrando, Moisés não era apenas um judeu, Moisés também era do Egito. Moisés era um egípcio. Por que Moisés era um egípcio? Porque Moisés nasceu, cresceu dentro do palácio, comendo do bom e do melhor. E Moisés, em nenhum momento, ele murmurou contra Deus. Mas, pelo contrário, ele sustentava essas pessoas espiritualmente. Ele estava sempre sustentando essas pessoas espiritualmente. Um homem que viveu dentro do palácio, comendo do bom e do melhor. Agora, esse povo que estava murmurando era aquele povo que era escravo lá no Egito, que trabalhava pesado, que trabalhava muito pesado. Eles eram escravos. Você sabe o que o escravo faz? E eles estavam murmurando, olha só. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes venenosas, e elas mordiam o povo, e muitos homens morreram em Israel. O castigo. Quando eu falo para você que Deus castiga. E o povo veio a Moisés e disse: pecamos. Tá vendo? Falando contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire essa serpente de nós. Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faze uma serpente de cobre e coloca numa haste, e todo o que for mordido e olhar para ela permanecerá vivo. E Moisés fez uma serpente de cobre e colocou uma haste, e se uma serpente mordesse alguém, e se esse olhasse para a serpente de cobre, viveria. E os filhos de Israel partiram e se acamparam em Obote. Por que Deus fez isso? Pela misericórdia que Moisés intercedeu. Moisés intercedeu pelo povo, é o que eu falo. Quando a gente começa a ter esse conhecimento da palavra de Deus, é algo assim extraordinário. Você vai compreender tantas coisas, tantos mistérios que acontecem no nosso meio. Às vezes você está fazendo um conselho que eu vou te dar. Às vezes a sua casa está tendo uma peste de doença. Então você ora a Deus, fala: Senhor, se essa peste está vindo de algum erro, de algum pecado meu ou da minha família, que o Senhor perdoa em nome de Jesus. Chama toda a sua família, reúne toda a sua família na sala e conversa com todos eles e mostra para ele: olha, isso está acontecendo porque nós estamos pecando. Quem é que está com pecado maior aí? Quem cometeu um pecado? Agora, em nome de Jesus, se arrepende. Para que esse mal cesse da nossa casa. Porque tem família que o pai largou a mãe, o marido da filha largou ela, o marido da neta largou ela. Nunca progride, é uma maldição hereditária. Por quê? Porque aquele pecado não foi quebrado, não foi pedido perdão. E por isso continua entre as gerações. E aqui fala: e os filhos de Israel partiram e se acamparam em Obote. E partiram de Obote e se acamparam em
e Ge-abarim, no deserto que está diante de Moabe, para o lado oriental. E partiram de lá e se acamparam no vale de Zered. E partindo dali, se acamparam dali do Armon, no deserto que está fora dos territórios dos amoreus, porque Armon é território de Moabe, entre Moabe e os amoreus. Assim se diz o livro das guerras do Senhor. Vaeb em Sufa e os vales de Armon. E o declive dos vales que conduz para o sítio de Ar e se encosta nos territórios de Moabe. Vieram dali para Beer. Esse é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: brota, ó poço, e vós entoai cânticos a ele. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo escavaram com o bastão e com os seus cajados. E do deserto para Matana, e de Matana para Nainiel, e de Nainiel para Bamote, e de Bamote para o vale que está no campo de Moabe, no topo de Bisga, que está voltada para o deserto. E Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amoreus, para lhe dizer: eu desejo atravessar sua terra, não nos desviaremos para os campos, nem para as vinhas, não beberemos as águas dos poços, iremos pela estrada real, até passarmos seus territórios. Mas Sion não permitiu Israel passar por seus territórios. E Sion ajuntou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. E vindo a Jaza, lutou contra Israel. Talvez você pergunta, por que Deus não foi abrindo todas as portas? Porque aquele povo estava rebelde. Merecia um castigo. Merecia, como eu falei para você, Deus vai soltando gatilhos para que aquele povo não esquecesse dele. Se Deus abrisse todas as portas, né? Fosse todas as abertas, entra Israel, pode entrar com facilidade, Israel não daria valor a Deus. Mas Israel o feriu com a espada. Eles não deixaram, né, o povo de Sion não permitiu Israel entrar, então o que Israel foi? Vamos orar para Deus nos fortalecer, porque a gente tem que passar por esse lugar. Eles não querem deixar, então nós iremos destruir. Então vamos orar para Deus nos fortalecer, para que nós venhamos destruir essa nação e passarmos pelo território deles, porque nós só queremos passar. Nós não queremos nada deles, mas eles não estão permitindo. Então isso também serviu de fortalecimento para aquele povo e para o povo de Israel também. Deus, como diz o outro, matou duas cajadadas matou duas pessoas, né, vamos falar assim, com uma cajadada só. Mas Israel o feriu com a espada e se apoderou de sua terra, desde o Arnon até Jaboque, até os amonitas, porque as fronteiras dos amonitas eram fortes. E Israel tomou todas as cidades dos amoreus e habitou nelas, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era a cidade de Sion, o rei dos amoreus, que lutara contra o rei anterior de Moabe, e tomara toda a sua terra da mão dele até Armon. Assim dizem que os que falam por alegorias: vinde a Esbom, construa-se e se fortaleça a cidade de Sion. Porque fogo saiu de Esbom, e chama saiu da terra de Sion, e devorou a Ar de Moabe, aos senhores dos altos de Amon. Ai de ti, Moabe, pereces, ó povo de Quemós. Ele fez de seus filhos como fugitivos, e de suas filhas como cativas, a Sion, rei dos amoreus. Nós os fizemos cair, Esbom, pereceu até de bom. E nós os arruinamos até Nofã, que está junto de Medeba. E Israel habitou na terra dos amoreus, e Moisés mandou espiar a Jazer, e tomaram suas aldeias e expulsaram os amoreus que estavam ali. E eles voltaram e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu ao encontro deles,
ele e todo o seu povo, para lutar contra eles em Edrei. E o Senhor disse a Moisés: não o temas, porque eu os entregarei em tua mão, e todo o seu povo e toda a sua terra. E lhes farás como fizeste a Sião, rei dos amoreus, que morava em Esbom. E eles oferiram os seus filhos e todo o povo, até que não restou nenhum, e eles se apoderaram de sua terra. Talvez você fale assim: poxa vida, o povo de Israel era um povo de Deus. E Deus vai e fere a cidade e mata todo mundo, até criança? Sim. Esse é o nosso Deus. Quando a gente estuda, eu vou contar uma coisa com você, talvez você não sabe, e talvez a gente fala besteira, né, por não conhecer a verdade. Quando Deus, ele chegava, quando ele levava aquele povo de Israel, que ele estava levando aquele povo de Israel para uma determinada cidade, e aquela cidade era destruída, o povo de Israel vencia a guerra, e eles matavam crianças, tudo, porque Deus permitia que matasse. Matasse as crianças, matasse todo mundo, velho, mulher, tudo era para ser destruído. Por quê? Porque aquela cidade era uma cidade maldita. Os filhos também já tinham uma herança de maldição, de demônios. Então, por isso que nós temos que entender a espiritualidade. Às vezes a gente fala, né, pessoas falam coisas, mas nós temos um Deus ruim, que ele destruía as crianças, os animais. Só que tudo que para você ter uma noção, se você... Eu vou dar um exemplo para você. A pessoa que mexe com terreiro, um macumbeiro, tá ali, né, mexendo com macumba, com coisa. Você pensa que eles, quando eles fazem a espiritualidade deles, os trabalhos pesados deles, eles pensam nos filhos? Se for possível, se a entidade espiritual pedir um filho dele, ele dá. Ele dá o filho. Eles matam, então eles não têm piedade. Eles pegam, por que muitas crianças são raptadas pelo Brasil afora? Não tem tanta criança que se os pais soubessem como isso é perigoso, tanta criança que são raptadas para trabalho espiritual. Para trabalho, quando você vê uma criança sumiu, pode ter certeza que não vai encontrar mais ela. Ela está no trabalho espiritual. Foi feita, já pegaram ela para fazer ritual satânico. Então essas pessoas não têm pena de pegar uma pessoa e matar assim. Não tem pena, não. Então não pensa você que Deus foi ruim. Não, é porque aquela família, aquela cidade, era uma cidade demoníaca. Então tudo ali era uma cidade. Como era uma cidade demoníaca, então tudo ali era demônio. Os filhos também eram demônios. Mas na Bíblia fala que as crianças pertencem a Deus. As crianças daquele pessoa que é evangélica. As crianças que não são de pessoas evangélicas, elas não são. As pessoas que não adoram, não é pessoas evangélicas, não. Eu vou falar as pessoas que adoram a Deus. As pessoas que adoram a Deus, os filhos são de Deus. Agora, as pessoas que não obedecem à palavra de Deus, que fazem coisas ilícitas, contrárias, essas pessoas, a família toda é uma família do demônio. Quem toma conta ali é o demônio. Então ali é como se você tivesse sua casa. Você tem a sua casa. Ali, a sua casa, tudo que está ali dentro do seu quintal é seu. Tudo que está. Tudo que está no quintal do vizinho é dele. É assim mesmo no lado espiritual. Todo aquele que está do lado de Deus é de Deus. Mas todo aquele que está do lado do demônio
é do demônio. Deus não vai tirar nada do demônio. Deus só quer o que é dele, aqueles que procuram andar na presença dele. Então, é por isso que eu falo para você. Porque a pessoa que é do demônio, quando a criança nasce, ela já entrega aquela criança para o demônio. Já é apresentada lá no terreiro. Quem trabalha com isso sabe do que eu estou falando. Ah, mas aí você vem falar assim, mas quantas pessoas que dizem que era satanista e se converteu? Sim, quando aquela pessoa se converte, se arrepende, tira, sabe? Sai daquele lugar, ela se limpa. Quando ela purifica a vida dela espiritualmente com Deus. Quando ela faz um pacto com Deus. Então, é esta a razão. Porque Deus destruía aquelas cidades. Então, não venha depois você, com palavras, né, ofensivas diante de Deus, falar que Deus era ruim, que Deus não é misericordioso. Gente, Deus é misericordioso. Deus, você aceita, agora eu vou falar para você, você aceita que o seu vizinho vem e construa uma casa no seu quintal? Me fala. Você tem uma casa bonita e seu vizinho vem e coloca o carro dele no seu quintal, na sua garagem. Ah, eu vou pegar aqui que o seu quintal é muito grande, eu vou colocar meu carro aqui dentro. Você aceita? Você não vai aceitar. Se ele tem a casa dele lá também, se ele também tem um terreno grande, aí ele fala, não, eu não vou colocar meu carro lá no meu terreno, não. Eu vou colocar aqui no seu terreno. Você vai aceitar? Você não vai aceitar. Então, as coisas, nós temos que pensar com sabedoria. Adquirir. Por isso que o Salomão, ele nos falou. Nós temos que adquirir sabedoria. Porque Salomão foi um homem instruído por Deus. Ele teve muita sabedoria, Deus deu muita sabedoria para ele. Então, tudo que ele passou, vamos, né, pegar para nós, vamos utilizar essas palavras dele para o nosso dia a dia, para que a gente possa crescer espiritualmente. E essas passagens daqui da Bíblia, elas são muito interessantes, que você aprende muito. Aprende a conhecer Deus. Quando a gente, eu falo, quando a gente conhece Deus, a gente vai entender aquele versículo que ele diz assim, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Porque é tão maravilhoso, é tão gostoso. Você sente tanta paz, você sente tranquilidade. A vida não é difícil. A vida aqui não é difícil quando você tem conhecimento da palavra de Deus. Continue conosco. Eu convido você. Abraça esse canal. Compartilha essa mensagem. Vamos fazer esse canal crescer. Tá bom? Um forte abraço para você e que Deus abençoe. Que você tenha uma semana, um final de semana muito abençoado, uma semana que se inicia, que Deus venha abençoar a todos nós. No próximo vídeo eu vou fazer uma oração e que você possa estar comigo presente nessa oração para que a gente possa agradecer a Deus e chamar Deus, né, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos negócios, para que Ele venha tomar a direção. Um forte abraço e até o próximo vídeo.